Fala, turma. Hoje vamos falar aqui do Vino 11. Tô com o relatório aqui de abril, já que o de maio saiu trimestral, né? Eles não soltaram um relatório completo. E vamos dar uma olhadinha na situação do fundo. E vou falar o que eu acho, né? Já começo falando que eu não gosto do segmento de lajes. Para quem me acompanha lá no Instagram há mais tempo, sabe que eu não sou fã do segmento de lajes. Já tive o BRCR em carteira, lá em 2019, 20. Depois, conforme eu fui aprofundando meus estudos, eu eliminei lajes. Hoje eu tenho lajes através dos fundos híbridos, né? Mas eu, sinceramente, não gosto aqui do segmento de lajes, acho que eles sofrem demais. O Vino 11 ele até surgiu com uma proposta que eu achei interessante na época, mas a gestora perdeu a mão, e é por isso que a gente fala que é importante seguir acompanhando, né, os fundos imobiliários. Não dá para comprar hoje, daqui a 5 anos eu olho, daqui a 3 anos eu olho, só vou comprar, só vou comprar. Isso não funciona, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em umas questões do Vino 11 e entender a situação do fundo, né, se tem alguma solução aqui ou não para o fundo melhorar. Valor de mercado a 5,15, então está próximo ao que fechou, né? O último relatório de abril. Está 5,11, fechou a cotação, né? Valor patrimonial de 10. A gente vê que tem um desconto muito significativo aqui. Base cotistas bem significativa de 150 mil. Então a gente vê aqui que é muita gente que ainda segue no fundo. Eu acho que isso aqui se deve muito por falta de conhecimento ou porque as pessoas olham ali, tô pagando R$ 5 e eu vou comprar. E aí elas olham isso aqui, né? O yield anualizado de quase 1% mês. E aí muitas vezes a gente vê aquelas notícias que dizem o seguinte: aqui está uma lista dos 12 fundos imobiliários que estão pagando aí 12, 13% no ano. Né? Então dá 1% mês, alguma coisa. E aí o pessoal compra, né? Compra sem saber. Eu acredito muito que é isso, né? Aqui é uma taxa de performance, coisa absurda, né? Isso aqui o fundo ele já tinha que ter simplesmente eliminado. Resultado ruim, gestora fazendo serviço péssimo aqui, a equipe ali. Tinha que ter eliminado isso aqui. Né? Mas, quem sou eu, né? Aqui então eles têm a segunda parcela do recebimento da venda de um imóvel que eles fizeram lá em abril 24. Isso aqui, quando o fundo fez, eu lembro que a gestora ela deu até, fizeram um vídeo no YouTube e tudo mais. Mostrando como eles trouxeram lucro para os cotistas e tudo mais, né? Eles receberam uma parte em 24, uma agora em 25 e uma vão receber em 26. E aí, como eles trouxeram lucro, que os imóveis estavam muito descontados, que o valor da cota no preço que estava lá em 24 não fazia muito sentido. Deixa eu até ver como é que estava a cotação do fundo. Deixa eu ver aqui. 24. Abril 24. Ó, até estava negociando um pouquinho mais, né? Do que é hoje, né? Março. Abril, aqui, ó, 8,15, né? 8,14. Só que nessa época aqui, ó, tava 8,15, 8,14, tá? A gestora tentou fazer justamente essa venda para fazer o quê? Ver se a cota subisse acima do VP, para que então a gestora pudesse fazer uma emissão, porque nessa época aqui tinha fundo imobiliário fazendo emissão, certo? Tinha fundo imobiliário que estava conseguindo fazer emissão. Então eles tentaram fazer isso também, só que não deu certo, né? A cota não ultrapassou a barreira ali dos R$ 8, 8 alguma coisa. E acabou que foi caindo conforme o tempo foi passando. Daí caiu como todo, né? Só que aqui caiu ainda mais, pela situação do fundo. Esse é o resultado acumulado aqui de 0,22 a distribuir. Aí a gente vê aqui que o fundo, o valor recebido referente a 25% do preço foi de aproximadamente 28 milhões, com a correção monetária aqui vai a 29 milhões e meio. Então ele vai ter um resultado aqui não recorrente estimado em 0,15 que vai distribuir para o cotista, né? Essa era a esperança, a meu ver, aqui da gestora, lá na época quando vendeu, né? Vende, traz um resultado significativo não recorrente, e aí com isso a cota sobe. Só que não aconteceu. A terceira e última parcela vai entrar, referente a 30%, vai entrar em abril 26. No mês de abril, como eu disse, né, esse relatório é de abril, porque o relatório de maio é esse aqui, é um relatório mais trimestral, que eles trouxeram de maio. Então eu estou com o relatório mais completo aqui de abril. Gerou um resultado de 0,20. O fundo ele anunciou a distribuição de rendimento de 0,05, que equivale a um yield anualizado de 11, e o fundo encerrou o mês com 0,22 de cota de resultado acumulado não distribuído, que ele vai distribuir para os cotistas. Aí em abril, o fundo ele negociou ao credor do CRI Vino, referente à primeira e à segunda série, um período de carência, contados a partir desse ano, abril 25, para até março 26. E o interessante aqui é que
Não houve nenhuma contrapartida do fundo, como por exemplo o aumento do spread da dívida, lock-up ou multa para pré-pagamento do CRI. A ideia da negociação é óbvio aqui, né? É preservação do caixa até o recebimento da parcela de 26 de abril. Em abril de 26. É estranho o credor aqui aceitar, né? Não fazer nada disso. Eu nem fui pesquisar quem é o credor aqui para ver, mas é estranho, né? Aceitar não ter nenhuma contrapartida aqui para dar mais um ano de amortização. Aí vem aquela história de culpados, muitas vezes, aqui nos fundos imobiliários. E, olha, eu sinceramente não vejo problema, né? Faz parte, é assim mesmo. Aí cabe ao cotista analisar, né? Isso aqui foi benéfico pro Vino, ok? Tem que olhar na outra ponta se foi ruim pro credor. E aí quem é os cotistas do credor lá verificar se, pô, valeu a pena ou não. Dá um ano aqui de carência ainda pro fundo, né? Sem cobrar nada em contrapartida, né? Os juros eles estão obviamente recebendo. Que é outro ponto negativo do fundo, né? Resultado dos imóveis, 7.921.000, e a despesa de dívida aqui quase 41%. Consome aqui do resultado da dívida, do resultado dos imóveis, né? Então, assim, é muita coisa, né? Eu vejo que é muita coisa que o fundo ele gasta aqui com os juros a pagar. Peço desculpas, tô saindo de uma gripe. Caramba! Tá difícil para sair, mas uma hora sai. Então vamos lá, vamos seguir aqui com o olhar aqui para o Vino 11. Estimativa aqui de distribuição até dezembro 25, fica em 0,04 ou 0,05. Aí nós temos aqui o resultado líquido do fundo que a gente olha aqui, desde o IPO da quarta emissão, menos 31, desde a quinta emissão, menos 32, desde a sexta emissão, menos 25. A gente vê que o resultado é ruim, né? Resultado ruim. Aqui para 25 está com um resultado positivo de 7,7, né? Mas se eu olhar o histórico, que é o que interessa, o resultado é ruim. Aí nós temos as negociações, a gente vê que vem perdendo um pouquinho da base, mas ainda tem uma base bem significativa de cotistas, né? Aqui chegou a 155 mil, e um ano só perdeu aí 5 mil cotistas, né? É muita gente ainda acreditando no fundo, ou realmente não estando a par do que acontece. Aí nós vemos aqui que eles têm para pagar, e esse é um dos problemas aqui, né? Que com a compra do imóvel da Globo, a situação do fundo complicou. Obrigações aqui dos imóveis para pagar 470 milhões, né? Com caixa de 49, mais outros a receber de 50. Então ele tem aqui uns 100 milhões aí quase para receber, né? Que ele tem para receber, e outro dinheiro que ele tem, a gente olha o informe mensal, é o que ele tem aqui, né? Ele tem contas a receber por venda de imóveis, 35, outros valores a receber, 17, e ainda tem os aluguéis, que esse daí não entra na conta, né? Então dá uns 50 milhões, mais o que ele tem em caixa aqui, 45. É isso aí, né? Então ele tem uns 100 milhões aí para ir trabalhando. Só que tem uma dívida de 470, né? Tanto é que se eu descontar aqui, o caixa totaliza aqui 386 milhões. E de onde sai isso aqui? Não tem de onde sair. Vai ter que vender imóveis, né? Vai ter que continuar vendendo imóveis. Esse é o problema, né? Aqui a gente tem o cronograma de obrigações, então a gente vê que com essa carência que ele ganhou, 25, 26 estão tranquilos, 27 para frente que de novo vai precisar de dinheiro aqui para pagar isso aqui, né? Para voltar a pagar o principal. Aqui o aluguel médio, a gente vê que eles estão defasados, né? Com 28% em relação à média do mercado. Pontos, a gente pode dizer assim, positivo, negativo, né? Positivo, o fundo pode chegar e negociar um aumento. Afinal, ele está bem atrás aqui do mercado de uma forma geral. Entretanto, né, quem está do outro lado, que é o inquilino, ele pode olhar e dizer, olha, a situação de vocês também não é tão boa. Então, para a gente permanecer aqui, a gente quer pagar o mesmo que está aí. Ou até reduzir o aluguel, né? Os juros estão altos, a situação está ruim. Então, assim, o Vino ele se colocou numa situação ruim, né? Ele se colocou nessa situação aqui por ganância de querer crescer a qualquer custo, né? E aí dá nisso, né? Os gestores sempre dão assim, na época que compramos o imóvel, a situação era outra. Gente, não é assim, pô, os caras são profissionais. Não tem esse negócio de situação era outra. Isso aqui não é uma empresa, o fundo imobiliário não é uma empresa. Ele não consegue aumentar a renda aqui de um mês para o outro, porque está vendendo mais. Então ele tem uma limitação de crescimento. E aí os gestores querem crescer a todo custo.
E aí vai machucando os fundos, né? E aí, claro, pro cotista eu vejo assim, tá estragando, tá depreciando teu patrimônio, cai fora, não perde tempo. Né? Começa a selecionar e risca, salva os nomes dos fundos das gestoras e começa a arriscar para ficar com aqueles fundos que são bons. Né? Taxa de ocupação, só com uma taxa um pouco mais superior em relação ao mercado, né? Nesse caso, né? O Vinão está um pouquinho melhor. E aí tem a questão aqui do portfólio. Né? Nós temos aqui 46% do contrato atípico com a Globo, com a Bitcoin e com a Vinci Partners. Então nós temos aqui 60% do contrato, 70% dos contratos, 63% atípicos. Só caramba, né? A concentração de receita aqui com a Globo é absurda. E aí vem um outro ponto que me incomoda, que é isso aqui, né? A Vinci Partners, né? É a própria casa. Então, assim, na hora de fazer o reajuste, vai fazer o reajuste, como deve ser, sabe? Então isso aqui também tem um conflito de interesse, a meu ver, né? Que estraga. É mais um motivo que 73% é dos contratos atípicos, né? Mais um motivo aqui que eu olho e digo, não dá para entrar num fundo como esse aqui, né? E aqui tem os imóveis, localização dos imóveis, né? Então, assim, o Vino 11, ele tem um trabalho muito grande pela frente, né? A gente vê aqui aí sim, no relatório de maio, trimestral aqui, que essa dívida aqui é que arrebentou, né? 362 milhões. Né? Que de repente o fundo ele pode fazer para tentar melhorar. Caso vá para frente essa questão de recompra de cotas, pode ser que o fundo consiga recomprar as cotas, pegar um pouco do caixa, recompra, gera um valor patrimonial ali para o cotista, e aí quem sabe a cota valorizando, eles consigam fazer ali uma emissão. Mas eu sinceramente não conseguiria mais confiar na gestora, né? Eu não, mesmo eles fazendo isso, obviamente esse tipo de situação, fazer a recompra de cotas para criar algo superficial, porque nesse caso aqui seria algo superficial, a gestora deu uma mancada, fizeram maus negócios aqui, aí vamos recomprar cotas porque está permitido recomprar, estamos gerando valor para o cotista. Não tem nada de gerar valor para o cotista. Né? Está gerando sim, mas não porque teve competência da gestora, porque está se aproveitando de algo que agora vai ser permitido, recomprando cotas, e aí vai dizer depois que está gerando valor para o cotista. Só que não está. A gente viu ali no histórico que desde o IPO lá, o resultado que eles entregam é ruim. Então, mas essa é uma solução que de repente pode ser que o Vino vá acabar fazendo, né? Eu não duvido de mais nada, né? E para você que investe e não quer ficar acompanhando, assim, eu trouxe um resumo, o vídeo já está com 12 minutos aqui, né? Se fosse para analisar, a gente teria que abrir os relatórios trimestrais aqui, verificar mais coisas aqui dentro. Só que aí o vídeo fica grande, o pessoal não gosta de vídeo muito grande. Então eu busco resumir aqui em vídeos de 12, 13 minutos. Então se você não quer nada disso, 12 minutos já é muito tempo, aí eu te convido para participar disso aqui, ó. É meu grupo fechado, tá? Aqui eu entrego um relatório resumido todo domingo. Todo mês eu atualizo sobre todos os fundos imobiliários. Eu tenho 40 fundos hoje que eu acompanho aqui. E esse relatório aqui ele veio ainda mais resumido, justamente para facilitar a tua vida. Domingo de manhã, estou entregando o relatório, você acordou lá, 10 minutinhos, você abre o relatório, você está lendo as suas atualizações. Como assim 10 minutinhos? Tem 40 fundos. Só que eu entrego todo domingo. E você não tem a obrigação de ler todo o fundo imobiliário. Né? Então, dos 40, você tem 15 fundos em carteira, que estão aqui dentro do relatório. E se você entra no grupo, eu vou analisar a tua carteira ali no sentido de olhar quais são os teus fundos que tu tem, e pode ser que eu ainda vá incluir 1, 2, 3 fundos da tua carteira aqui dentro do relatório e continuar fazendo o acompanhamento deles também. E é bem provável que você tenha alguns fundos aqui dentro, porque eu tenho bastante fundo aqui dentro. Os principais, os que eu entendo que são bons, estão aqui dentro. Então é bem provável que parte da tua carteira, se não toda, já está aqui dentro desse relatório. E aí percebe, eu entrego um resumo, XPLG, né? Não teve muita movimentação, LVBI. Então eu escrevo aqui, né? Teve alguns fundos que às vezes tem um pouco mais, BTLG, tive que falar um pouquinho mais aqui dentro. Você pode ver aqui, né? Comparado, por exemplo, ao próprio XPLG, né? Bem pouca coisa aqui para falar. BTLG eu já tive que falar um pouquinho mais aqui. O INLG, por exemplo, tive que falar um pouquinho mais também. A RZ, a T11, já não falei muita coisa, porque não tinha muito o que falar, mas percebe que questão de, LZR, 18/5 foi quando eu entreguei o relatório, domingo 18/5, né? Não tinha nada praticamente de novo no relatório, então você não precisou ficar abrindo o relatório. Eu estou fazendo isso por vocês, né? E aí, claro, tem uma mensalidade ali de R$ 79,90, porque isso dá bastante trabalho. Toda semana eu estou resumindo, toda semana eu estou entregando. Além, claro, dos vídeos, né? Que eu entrego vídeos exclusivos lá pro pessoal, tá?
Então, se tiver interesse, tem uma mensalidade, como eu já disse, R$ 79,90. E tem um link aqui na descrição que você pode me chamar, que eu vou te atender, vou conversar com você, né? E além disso, tá? Eu atendo de forma individual cada um ali dentro. Domingo agora, por exemplo, um dos clientes lá dentro do grupo, ele entrou em contato comigo para tirar uma dúvida. Como eu estava de boa em casa, eu respondi no domingo, nem esperei chegar segunda-feira, hoje. Eu fui lá e mandei para ele já a resposta e tudo mais e tal. E mandei uma resposta lá para ele, explicando da situação, né? Então, assim, eu dou de fato um atendimento bem diferenciado para quem está dentro do grupo, tá? Então, se tiver interesse, basta me chamar, tá? E sobre o vinho 11, para fechar, eu vejo que se você faz questão de ter lajes em carteira, eu diria que nós temos opções melhores ali para você investir em fundos imobiliários do que o vinho 11.